Olá, boa tarde. Começamos mais um podcast Se Cuidar Faz Bem. O mês de março, mês das mulheres, vai ser um mês muito especial aqui no nosso podcast, né? Essa bancada só vai ter mulher fera, trazendo muito conteúdo de qualidade, como sempre, que é a nossa preocupação por aqui. Quero começar mais um podcast agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia, de mais um tema, a se compartilhar e a levar uma mensagem boa, de qualidade, para mudar a minha e a sua vida. Nesse caso de hoje, o nosso tema, para mudar a vida aí dos homens, porque eu acredito que a mulherada que vai estar em peso aqui, que vai estar assistindo, que vai estar conosco acompanhando, vai falar, eu não ronco. O tema de hoje é sobre ronco, né? O que leva a pessoa a roncar. E aí eu estava brincando nos stories da Ortopedia Brasil, que é a nossa patrocinadora oficial, eu brinquei no meu também. Que mulher não ronca, né, gente? A gente não ronca, mas aí a gente quer trazer uma informação aí para os parceiros não nos incomodarem. Mas a gente vai saber até o final se mulher ronca ou não, porque tenho aqui na minha bancada a nossa especialista no tema, que é a doutora Fernanda Cabreira, nossa pneumologista. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Bia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é nosso. A doutora, nós chegamos a esse tema porque deu muita falação. Quem está acompanhando o Big Brother, deu muita falação da Yasmin quando recebe o Davi, né, no quarto, e ele chega com essa surpresa, o ronco presente, né? É verdade. Isso foi o maior... mostrou, né, como o ronco pode atrapalhar a vida, principalmente quem está em torno de quem ronca, né? Geralmente quem ronca não se incomoda muito, né? Isso é verdade. Nem vê direito. Mas capota, exatamente. Mas incomoda muito quem tá ali convivendo, quem tá dormindo ao lado. E claro que traz consequências, às vezes, muito graves para a pessoa que ronca. Porque o ronco pode inferir, né, uma doença que se chama apneia do sono. Como é o nosso mês das mulheres, né? E aí, mulher ronca ou não ronca? Ronca. Ixi, mulher ronca. Eu ronco, Bia? Não. Ainda bem, eu não ronco. Mas mulher ronca. Por que tanto homens quanto mulheres? Por que a gente ronca? Então, o ronco realmente é mais frequente em homens, é verdade. Mas as mulheres roncam e roncam bastante. Eu gosto de falar de ronco assim. O ronco, ele é um ruído emitido pela nossa via aérea superior quando o ar passa por um lugar que está obstruído. E aí gera o ronco. Né? Então, o ar deveria passar de uma forma livre na nossa via aérea, nariz, garganta, e ele encontra alguma obstrução e gera esse ruído que a gente chama de ronco, em menores ou maiores graus, em menores ou maiores alturas. Então, várias são as causas do ronco. Por exemplo, uma rinite alérgica. O nariz está totalmente entupido por edema, por inchaço, e o ar passa com dificuldade. Aí a pessoa, na hora que dorme, tem que respirar pela boca, ronco. Uma adenoide grande, uma amígdala grande. O ar que deveria passar livre lá na garganta, enquanto uma amígdala grande obstrui, ronca. Outra causa, obesidade. A pessoa, principalmente quando deita, aquele panículo adiposo, né, o tecido gorduroso, ele pesa e ele acaba obstruindo a passagem de ar. Por exemplo, gestantes, a gente está falando de mulher que ronca. A gestação é um momento da vida da mulher que pode trazer muita... que a musculatura pode ficar muito mais... não elástica, mas ficar mais frágil, assim, e realmente, a gente fala que despenca, né? Essa musculatura, ela fica mais fraca, realmente, e ela pode também comprimir. O que mais? Basicamente isso. Então, alterações anatômicas do nariz... obesidade, gravidez, algumas alterações hormonais também, como o hipotiroidismo. Essas são as principais... medicamentos, né? Medicamentos psicotrópicos, esses medicamentos realmente para dormir. Então, benzodiazepínico, como diazepam, prazolam. E não é difícil entender que também a bebida alcoólica faz a mesma coisa. Né? Porque relaxa toda essa musculatura, assim como os medicamentos psicotrópicos, e também é uma causa de ronco. Do medicamento eu não sabia, não. Por quê? Porque relaxa essa musculatura. Então, tudo que obstrui de alguma forma a passagem livre do ar causa ronco. Fácil assim, né? Entender. Sim.
Sim. Sempre acha, né? Ai, é o homem que ronca. Ai, que meu marido não para de roncar. Às vezes o ronco tá até misturando o ronco da mulher com o marido. É bem isso. Virou um ruído É só. bem isso. Mas o marido leva a culpa. Alguém E a tem que mulher levar não culpa gosta na de casa. admitir que ronca, né? É difícil. É difícil a gente admitir que ronca. Quando como a gente tem falado muito sobre obesidade, os podcasts desde o início do ano a gente está falando sobre o índice no Brasil após a pandemia, ele aumentou muito e vem aumentando de uma forma um pouco mais acelerada do que o normal. Quando a gente traz o ronco ligado à obesidade, né? O que a pessoa já de início já pode começar a estar fazendo aí para estar melhorando essa questão? A primeira coisa é o diagnóstico, realmente, né? A pessoa que ronca e é obesa, ela precisa fazer a polissonografia, que é o exame que vai constatar. Tem um exame, então, que faz para constatar. Diagnóstico, isso é importante. Se é a amígdala, se seria obesidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, no meu caso é obesidade, tô acima do peso, tô roncando porque eu tô obeso. E nem sempre. Não, porque, ela pode estar roncando porque ela tá obesa. Mas a gente tem que ver se ela não tá com a doença, né? Que é a apneia do sono. E aí o exame vai ver. O que é a apneia do sono? É a pessoa parar de respirar, né, mais do que 5 vezes em 1 hora. E o exame consegue ver isso. Em 1 hora. A pessoa parou de respirar, ficou ali de 10, 15, 20 segundos sem respirar, que isso às vezes a gente consegue até ver, né? Do lado da pessoa que tá roncando, né? A gente vê. Né? Sim. Mas o exame, ele é objetivo pra gente. Então, se eu tiver, por exemplo, uma polissonografia que mostra um índice de hipopneia e apneia, a gente chama IA, índice de apneia e hipopneia, IAH, maior do que 5, eu sei que o paciente tem 5 pausas respiratórias, ele para de respirar mais de 5 vezes em 1 hora. Hoje mesmo eu atendi um paciente que tem 48 pausas, apneias respiratórias em 60 minutos. Então, ele tem mais do que... A gente chega a pegar, né? Isso acontece, pacientes que têm, por exemplo, 80, quer dizer, ele para de respirar mais de uma vez por minuto. 80 em 1 hora, que tem 60 minutos, né? Então, esse é um exame que a gente consegue ver se o paciente tem a apneia realmente, né? A gente consegue visualizar com bastante precisão. Tá. Pra gente trazer a pessoa uma consciência, né? Tudo bem, parei de respirar 48, 80. Tudo bem, né? Vou acostumar com essa questão. Bem. Pode acostumar com isso, doutora? Com certeza não. Esse paciente mesmo, estou me lembrando, foi o último paciente que eu atendi hoje de manhã, ele chegou em uma das apneias a saturar 60%. Hoje todo mundo sabe que é saturação de oxigênio depois da pandemia, né? Lembra o oxímetro lá? Então, o paciente que faz a polissonografia, uma das coisas que a gente monitora é a oximetria. E em uma das apneias dele, ele chegou a saturar 60%. Patrícia, Bia, no Brasil, todo mundo que morre de repente infarta, não é assim? Sim. Quantos pacientes morrem por apneia do sono em casa? Mas aí não constata a apneia, porque... infartou. Com certeza. Porque você satura 60%, isso é causa já de uma arritmia, de uma morte súbita. Não precisa infarto, né? Vocês entenderam? Perigoso, né? É perigoso. Então, a apneia do sono, ela é sim uma das causas de morte súbita, né? E claro que é mais raro, são doenças mais graves, mas ao longo prazo, a apneia não tratada, ela leva ou mantém a obesidade, ela leva ou mantém a pressão alta, ela leva ou mantém o diabetes, né? Então, a gente sabe que pacientes com apneia do sono, quando tratada, deixam, por exemplo, de usar medicamentos antihipertensivos. Vocês sabiam disso? Não. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que tem muitos pacientes hipertensos por aí que são hipertensos porque têm apneia do sono. Nossa. Porque na hora que a saturação de oxigênio cai, o que acontece com os vasos sanguíneos? E isso aumenta a pressão. É bem simples entender. Saturação de oxigênio cai, os vasos sanguíneos fazem mais constrição. Aumenta a resistência, pressão alta. Né? Então, a apneia do sono é uma das grandes causas de hipertensão. Né? E aí a pessoa não faz essa relação aí de, às vezes, acordar passando mal, corre para tratar uma coisa, mas a origem vem realmente ali do sono, né? Com certeza. É uma doença ainda, infelizmente, muito subdiagnosticada. Então, você acabou de falar, é uma doença. Nós que não estudamos, que não é a nossa área, eu não olho como doença. Pois é doença. E o critério então, é esse. É doença. A apneia do sono, apneia do sono. Como porque nem todo mundo que ronca... da apneia? Nem todo mundo que ronca tem a apneia do sono. Pensa, você tá com a rinite alérgica, pegou um Covid aí,
ou se expôs ao ácaro, enfim, algum motivo a sua rinite piorou. Uhum. Aí você roncou. Mas se eu fizer a sua polissonografia, a gente nem indica, né? Não tem indicação nesse momento. Mas, na verdade, você não vai ter uma pausa respiratória de 10, 15, 20 segundos. Você só vai ter realmente uma obstrução à passagem do ar. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Tá. Entenderam? Uhum. Mas quem tem apneia do sono, geralmente, ronca. Sim. Né? Então, todo mundo que ronca e tem essa dúvida tem que passar por avaliação médica e muitos desses pacientes vão precisar fazer, sim, a polissonografia. Que é o exame para constatar se tem apneia ou não. Porque, ó, quando é uma coisa constante, né? E daí, na hora que a gente... Eu não tinha parado também pra pensar nessa questão, né? O ronco tá ligado a uma idade um pouco mais avançada. Tá. Tá, mas, por exemplo, ela dorme sozinha no quarto dela. Como que a gente vai saber se ela ronca? Crianças roncam, né? Também, crianças roncam. Você, né? Você que é mãe, não sei se você já teve algum filho roncando quando A era pequenininho. Valentina, ela tem essa... Isso. Por quê? Porque criança com rinite alérgica ou adenoide grande vai roncar. Vocês imaginam uma criança que tem uma rinite alérgica, o ar já passa apertado aqui. Aí lá atrás ele encontra a adenoide. Lembra a adenoide? As pessoas chamam de carne esponjosa. Uhum. Aí encontra outra obstrução. Aí o que a criança prefere? Ela prefere respirar pela boca. Pela Na hora que boca. respira pela boca, o que acontece? Ronca. Né? Ah, Então vamos pensar assim, eu acho que vai ficar claro para vocês e para as pessoas. Asma é uma doença. Um dos principais sintomas da asma é a tosse. uhum. A apneia do sono é uma doença. Um dos principais sintomas da apneia do sono é o ronco. Ficou claro? Sim, Né? sim, ficou. E exercícios aeróbico, exercício de academia, pode ajudar nessa questão de apneia, na questão do ronco? Ajuda? Pode ajudar porque emagrece, né? E a gente sabe que o paciente que ronca por obesidade, ele emagrecendo, ele tende a deixar de roncar e até, às vezes até deixar de ter apneia do sono, sim. Né? Uhum. Agora, falar que eu tô roncando, eu tenho apneia do sono, eu vou fazer uma atividade física e só por isso, não, aí não. Né? Seriam os benefícios a longo prazo da atividade física que poderiam controlar o ronco e a apneia do sono. Uhum. Né? E daí a apneia, para identificar, tem que estar passando pelo acompanhamento, tá fazendo o exame, aí identificou a apneia, aí a pessoa tem que começar o tratamento. Isso, né? o diagnóstico é feito pelo exame, não é feito de forma clínica. Muitas doenças são diagnosticadas de forma clínica, né? A apneia do sono, não. É necessário um exame que se chama polissonografia. Hoje, a gente tem a polissonografia domiciliar, tem na minha clínica. Eu ia te perguntar. Isso, tem na minha clínica. Isso revolucionou o tratamento da apneia do sono. Porque a gente pediu o exame, o paciente... Doutora, eu vou ter que dormir no laboratório. Até porque muda a qualidade de sono da pessoa quando ela sai da casa, né? Vai dormir, né, em outro lugar. É complicado. Aí a gente fala assim, de cada 10 exames que a gente fazia, acho que 2 ou 3 faziam o exame, né? Aham. Aquela coisa, ficava com receio. Então, hoje facilitou muito, porque além de ser mais confortável, a pessoa não precisa sair da casa dela, é mais fisiológico, porque ela está dormindo na cama dela, né, no lençol dela, no travesseiro dela. Então, é um exame muito mais fisiológico, que demonstra muito mais a realidade mesmo. Né? Uhum. Ô, doutora, você tem no seu Insta, depois vocês dão uma olhadinha lá, tem o depoimento de uma paciente sua, uma senhora... que vocês estavam falando. Conta um pouquinho aí. Como que ela chegou? Por que que ela buscou, procurou e Dona Rosângela, maravilhosa, né? Essa é uma paciente muito querida que eu conheci no Covid. O primeiro atendimento dela foi online. Ela conta até nos depoimentos dela, né? Ela deu 2 depoimentos, ainda não postei outro. E a gente tratou o Covid dela, ela melhorou. E realmente ela tinha uma história de bronquite passada e realmente a gente viu que ela é asmática. E por isso que ela ficou teve muitos sintomas associados à Covid, porque realmente ela era asmática e a asma voltou a ter sintomas após o Covid. Uhum. E numa anamnese cuidadosa que a gente faz, a gente pergunta, né, se ronca, se tem sono durante o dia. A gente pode falar disso, tá? Os principais sintomas da apneia, né? Sonolência diurna, ela tinha, né? Ronco. E aí ela tinha então a indicação de fazer polissonografia. Nós fizemos e diagnosticamos a apneia do sono grave. Começamos a tratar e aí vocês viram que ela fala uma vida antes e uma vida depois do tratamento, né? A vida dela foi revolucionada mesmo com o tratamento da apneia do sono, né? Uhum. Muda completamente a qualidade, completamente. Né? Tanto é que o paciente que vê isso, ele nunca mais fica sem o tratamento, né?
O tratamento, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, porque é uma máscarazinha com um aparelho, né? Mas quem colhe os benefícios de uma noite bem dormida, de uma apneia de sono tratada, nunca deixa de usar o aparelho. E é uma coisa assim, que eu acredito que dentro do consultório, uma coisa mais reservada, você escuta falar, já pensei até em largar da criatura que tá dormindo ali do lado, né? Mandaram aqui no chat, o Guilherme mandou que tá tendo que dormir em um quarto separado e que a esposa já até mandou comprar aquele negocinho de prender o nariz, sabe? Pra parar de roncar. Entendeu? As pessoas vão fazendo o que podem e sem diagnóstico, né? Então, acho que um conceito importante que a gente tem que deixar aqui hoje, nesse nosso podcast, é que precisa de atendimento médico, né? Tem muita gente aí roncando que, além de atrapalhar quem está do lado, tem uma doença que não está sendo tratada, né? E aí vão tentando com um beijinho, né? Yasmin Bruneno deu beijinho. Uma dá beijinho, a outra abre o nariz, a outra vira o marido de lado, a outra vira de ponta cabeça. É bem isso. E faz simpatia, não sei o quê. E o recado é que realmente pode estar... o ronco pode estar denunciando que tem uma doença ali por trás que precisa ser tratado. Até porque se a gente buscar, o Davi, ele tem um perfil, né? O biotipo dele. Ele é uma pessoa no peso, ele é malhado, ele pratica lá academia na casa, faz atividade, chega à noite e ronca. Entendeu? Sem dó. A gente não sabe como está a via aérea superior dele, se tem uma amígdala grande, se tem rinite alérgica, se tem um componente de tecido adiposo, de obesidade no pescoço que esteja obstruindo. Então, a gente tem como fazer esses diagnósticos, né? Muito bom saber de onde vem. É isso. Você contou, meu Bia? Eu tenho um casal, eles estavam construindo uma casa ano passado e eles já estavam construindo um quarto pro marido. Meu Deus. Falei, gente do céu, deixa eu ajudar vocês aqui. Não precisa construir outro quarto, não. Separar o casal, né, Patrícia? Deus me livre, guarde. Não Isso, precisa. menina. É verdade, essa história é verdadeira. Não, Eles mas estavam construindo um quarto pro marido poder roncar sozinho. Eu Falei, não, acredito. vamos tratar? Aí pra vocês poderem dormir junto? Ai, doutora, será? Já estava resolvido para eles, já estava... Será, doutora? Sim, nós vamos conseguir. Tranquilo, deu certo. Tinha apneia do sono, começou o tratamento, não precisou construir outro quarto. Tem solução. Tem solução. Ronco tem solução. Tem. E tem, tá? E tem. E não precisa ter medo, né? Não é nada... Bom, se fosse amígdala, seria cirúrgico. Isso. Se a causa for, por exemplo, uma criança roncando, né? Muitas vezes realmente está associada a... Não que criança não seja obesa, vocês sabem disso, né? Temos crianças obesas que também podem ter apneia do sono, tá? Mas a amígdala, né? Às vezes é uma indicação cirúrgica, por exemplo. E aí a gente conta com uma avaliação multidisciplinar. Muitas vezes a gente encaminha para o otorrino, né? Para a gente saber se aquele grau do tamanho da amígdala, da adenoide, já virou uma indicação cirúrgica, por exemplo, que vai resolver o ronco daquela criança. Esses tempos, né? Tava... Ai, gente, coisa que acontece com o casal ali, né? Em 4 paredes, no seu quarto, mas o quê? Eu falei assim pro meu marido, eu vou catar uma fita larga, eu vou colocar você de lado e eu vou te manter amarrada a noite inteira de lado. Por que quando a gente pede pra pessoa virar de lado, diminui? Porque olha só. eu acredito que não cessa, porque daí eu volto a dormir, eu acredito que não cessa. Se for a musculatura, que é o mais comum em homem, né? Se for pela musculatura e pelo excesso de gordura, que está aqui na parede cervical, né? Aqui, ó, no pescoço. Se você deita, isso tudo vai obstruir. Então, se eu viro de lado, eu tenho menos pressão. Vocês estão entendendo? Sim. Então, vamos pensar que a gente tem essa pressão aqui, ó. Aí, na hora que eu viro, eu reduzo. Então, eu paro de roncar. Ela cai, né? Eu reduzo a pressão que está comprimindo a via aérea. É esse o motivo de virar do lado e melhorar o ronco. Então, ao invés de estar apertando aqui, né? De comprime aqui. Sim. Deu pra entender? Deu. Agora, quando a pessoa tá quase sentada e tá acordando a casa inteira, aí já passou da hora, né? De ir pro consultório. Isso, com certeza. E aí eu vou aproveitar e falar de outros sintomas. As pessoas que têm apneia do sono, que têm esses roncos muito intensos, associados principalmente à obesidade, com frequência elas têm sonolência diurna. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que o médico vai chamar? Eu mesmo já começo o diagnóstico na recepção. Já tá dormindo ali. João, tá dormindo. Então
Então eu já sei que ele deve ter apneia do sono. Então, sonolência diurna excessiva, cansaço. Tem muita gente aí com falta de ar, com fadiga, e é por apneia do sono. Porque tá relacionado porque o sono ele tem os níveis que a gente tem que atingir durante a noite, né? Isso. E aí essa pessoa não atinge? Ou não? Não só não atinge, Patrícia, como dorme mal. Você imagina você num sono de 1 hora. Aí você parou de respirar 40 vezes, igual meu paciente de hoje de manhã. 40 vezes em 1 hora. Aí na próxima hora, mais 40. Vamos pensar que a pessoa dormiu 6 horas. 40 vezes 6? Então ela parou de respirar mais de 200 vezes em 6 horas de sono. Não tem como ser um sono reparador. Não tem como ser um sono que reconstitui, né? Que descansa. Então, esse é o principal motivo para a pessoa ter uma sonolência diurna, uma fadiga intensa durante um dia, né? Até porque eu, né, na hora que você começou a falar, comecei a imaginar, Deus é muito perfeito na nossa criação, né? O corpo dessa pessoa entra em alerta, né? Imagina tudo que não começa a acontecer aqui. Opa, parou de respirar e aí já vai ativando. Claro. Vocês imaginam essa pessoa que para em 6 horas de respirar mais de 200 vezes? 240. O quanto a saturação... Vamos pensar numa média de saturação dela. Você vê que esse meu paciente de hoje, ele chegou em uma das apneias, ele saturou 60%. Então, daí a gente tem uma média. Na média, o paciente ficou entre 80 e 85. Então, a saturação de oxigênio baixo, nosso corpo não oxigenado, leva a várias consequências. Hipertensão, diabetes, colesterol. Entendeu? Então, é por isso. É basicamente pela queda de oxigênio, levando a várias alterações metabólicas mesmo, né? Uhum. Sem contar os distúrbios hormonais. Eu fiz uma live recentemente com um endócrino, que eu gosto muito, o Dr. Sidney Signorini, se as pessoas quiserem assistir no meu Instagram, e a gente falou bastante das alterações metabólicas e hormonais associadas à apneia do sono. Porque existe toda uma regulação hormonal num sono bem dormido, que não acontece. Né? Então, os hormônios de saciedade deixam de ser produzidos, a pessoa que tem apneia come mais. Os hormônios que regulam o diabetes deixam de ser fabricados como deveriam, piora o diabetes, né? Com todas as suas consequências, né? Aumenta a resistência à insulina. Né? Uhum. E então, a gente não pode deixar de ver a apneia do sono como uma doença, porque ela é. Ela é uma doença por si só e é um fator de risco para muitas outras também. Né? Sim. E também, né, você falando da questão do sono, da importância, ou como ele vai agindo dentro do organismo, às vezes a gente vem muito num mundo muito acelerado, né? Num mundo onde a gente... eu acredito que a gente acaba perdendo o equilíbrio da balança. A gente lê um livro, né? Não, agora eu tenho que dormir 3 horas, agora eu tenho que dormir 4 horas. E a gente começa... Por quê? Porque a gente realmente não consegue ter ali o senso, o equilíbrio da questão. Porque dormir não é... para de ser preguiçoso, não precisa dormir. Não, é só deitar, dar uma descansadinha e levantar. A gente não pode pensar assim em relação a sono, né? Em relação ao descanso noturno. Tem que realmente ter essa qualidade, tem que olhar dessa forma. A família não pode aceitar que é normal. É normal, vamos todo mundo acostumar com o ronco, porque chega uma hora que quem tá do lado vai acostumando. Isso é uma coisa importante, você lembrou, porque o ronco, tá bom, ele incomoda. Se fosse só isso, talvez tudo bem. Talvez era só colocar um tampão e pronto. Uhum. Mas não, ele traz consequências. Né? Sim. Para a pessoa que ronca. Sim, eu acho que isso, essa exatamente. é a parte mais importante agora pra gente estar olhando, não né? subestimar, né? Com certeza, com certeza. Senão fica um tom de brincadeira, né? Ronca. Não. É igual eu falei, igual a tosse pode estar denunciando uma asma. Então, o ronco é um sintoma que pode estar denunciando a apneia do sono. Né? Uhum. Tem que ser valorizado. Sim. E trata com a sua especialidade. Olha, o pneumologista trata a apneia do sono, os otorrinos também tratam a apneia do sono, alguns neurologistas, né? Então, é uma área que pode ser cuidada por alguns especialistas. E, no final das contas, a apneia do sono é uma doença tão frequente, que a gente altamente encoraja que qualquer médico possa, sim, fazer o diagnóstico, né, e o tratamento, e, claro, né, encaminhar para os especialistas. Mas, hoje, pressão alta, não é qualquer médico que precisa fazer o diagnóstico?
Qualquer médico tem que estar apto Sim. a fazer diagnóstico de pressão alta, Sim. certo? Aham. A gente já entende como Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? Foi muito discutido no último Congresso Brasileiro, que qualquer médico tem que estar apto a fazer diagnóstico de apneia do sono. E levar isso como uma seriedade que tem que ser tratado. Vocês sabem que se a gente pegar a população obesa, todos os obesos, grau 1, 2, 3, a gente está falando de obesidade, metade deles tem apneia do sono. Se a gente pegar os obesos grau 3, os obesos mórbidos, 80% tem apneia do sono. Né? Então é uma doença muito, muito frequente mesmo. E aí, eu acredito que também existam casos, né? A pessoa só fica ligando essa questão à obesidade. A obesidade, a gente está falando, né, do um grau mais alto. Vai lá, faz uma redução de estômago, consegue, né, Reduzir o peso. mas continua roncando. Por quê? Porque não tratou, né? Não está tratando a apneia. Se o paciente ronca por obesidade, ele tende a melhorar. Tem paciente que deixa de usar, inclusive, o tratamento. A gente começa o CPAP, começa o tratamento da apneia do sono, ele opera, emagrece tanto que a gente repete o exame e normalizou, e aí ele para de tratar. Existem casos assim. Mas, ao mesmo tempo, tem pacientes magros que roncam também, que tem apneia do sono. Sim. A apneia do sono não é uma doença, apesar de ela ser mais frequente na população obesa, ela não é exclusiva dessa Sim. população. Os magros também podem ter apneia do sono, né? E até uma coisa que eu não sabia, as crianças, né? Pois é. Eu não Aí não eu ronco, não, né? Não sabia disso. Claro, pode ter apneia do sono, não é o mais frequente, né? Mas o sintoma ronco é muito frequente em criança, Sim. né? Seja por adenoide, por rinite alérgica, amígdala grande. Lá em casa é renite. Se atacar a renite da pequena, ela fala, de mãe, todo ela mundo. ataca de todo mundo. Mãe, ela ronca, mãe. Assim, não é um ronco, né, igual de um adulto, um ronco alto. Mas você ouve um pouquinho mais a respiração dela, justamente por isso. estar carregadinho ali, né? Porque você imagina o tamanho da via aérea dela, é diferente do adulto, né? Então ela vai roncar mais baixinho mesmo, mas ronca, Sim. né? E, doutora, o que você acha interessante a gente estar ressaltando no nosso papo, tá realmente colocando pra gente não esquecer de... Às vezes tem alguma informação que você traz ali no consultório, que a gente não trouxe essa pergunta, não trouxe essa dúvida. Tem algo? A gente falou bastante de sintoma da prevalência, né? Nossa, acho que a gente falou tudo, hein, menina? A gente falou da importância de todos os médicos poderem fazer esse diagnóstico, né? Eu acho de mensagem, assim, para ficar bem, assim, gravado para as pessoas, ronco não é brincadeira, né? Habitualmente o ronco está trazendo, ele é um sintoma de alguma doença. Sim. Né? Seja uma rinite alérgica, uma adenoide grande, ou até mesmo uma apneia do sono. Então, não subestime o seu ronco, ou o ronco da sua esposa, no caso que a gente está falando hoje, ou o ronco do seu marido. E assim, o que me chamou muita atenção do nosso papo, que eu acho que vai ficar assim marcado, que eu jamais imaginei que a pessoa tivesse um outro diagnóstico, né? Vem um diagnóstico por detrás do ronco, da questão, né, de ataque cardíaco, né? Acontecer outras coisas com a pessoa. Isso. Então, assim, eu sempre olhei realmente mais com essa... você ronca. Uma coisa mais na brincadeira, uma coisa mais... né? Tipo... Você ronca porque você quer. As pessoas não roncam porque elas querem. Não. Né? Então, a gente traz muito nesse peso. Você ronca porque você quer. Você podia mudar essa situação. Você podia te prender de lado ali para mudar a situação. Eu trazia muito nessa brincadeira em si mesmo e não tinha noção dessa seriedade. É isso. Então, eu acho que isso ficou bem claro, bem marcado mesmo, né? Sim, importante. E Legal. se eu for para algum lugar, praia, vocês me chamar para ir pra praia, compartilhar o ambiente aí, escutar roncando, eu já não vou mais Manda o no contato tom da da brincadeira. Eu já vou Fernanda. ficar, prestando atenção, já mando o contato da Já marca doutora. pneumologia no lado do dia. É isso aí. Doutora, a gente vai chegando ao fim, acredito que nós falamos tudo. Quer colocar mais alguma coisa, Bia? Não, ficou Não? bem esclarecido. Gostei bastante do assunto. Alguma dúvida, Bia? Não, sem dúvidas. E eu queria que você deixasse seus contatos, né? Às vezes alguém quer estar entrando em contato com você. Se a pessoa quiser estar fazendo... Agora está tendo a telemedicina, né? Que pode ser à distância também. Sim, sim. Então, você pode dar esse acompanhamento e fazer esse diagnóstico também à distância com a pessoa.
Sim, a nossa clínica fica aqui em Maringá, né? A gente atende os pacientes tanto de forma presencial como online. Em relação ao diagnóstico de apneia do sono, a gente tem um aparelho na nossa clínica. Como o paciente faz na casa dele, ele vai até a clínica e leva o aparelho, né? E faz na casa dele e no outro dia devolve. Quando é de fora da cidade, né? Conforme a disponibilidade. A gente também está sempre presente nas redes sociais, né? Eu gosto muito de falar com vocês. Agora um pouco menos presente, né? Tem uma cuidando lá. Cuidando da Maria Fernanda por um motivo maravilhoso. Mas tem bastante conteúdo lá. É o @DRA, de doutora, @DRA Fernanda Cabreira. Tem o YouTube também, com alguns vídeos. E eu fico sempre à disposição de vocês. Eu adoro sempre estar aqui com vocês nesse podcast. Amei hoje. A gente gosta também. Presença. Aprende um monte. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que ficaram. E compartilhe com quem ronca. Que o papo realmente foi muito interessante, de muita valia. Muito obrigada, doutora. E até o próximo podcast. Obrigada, meninas. Murilo. Murilo. Acabou. Ele fica ao vivo.